todo mundo aí, eu já vi aqui pelo menos no Instagram uma série. Vamos falar sobre esses grupos religiosos também, fundamentalistas. A pergunta é a seguinte, eu estava olhando algumas questões aqui no Instagram que eles estão botando pra gente. Estão botando aqui muita coisa. A pergunta que mais aparece aqui é o seguinte, são religiosos realmente ou eles são terroristas? Porque a questão é o seguinte, nós temos como exemplo o PCC, como exemplo aqui o Comando Vermelho, e todos eles lá também têm uma orientação religiosa. Mas ninguém diz assim, os evangélicos do PCC, por que eles se chamam de islâmicos e assumem mais uma condição de terrorista, não de religioso? Presta atenção. O objetivo desses grupos radicais religiosos é implantar, não só na Síria como no mundo árabe, a Sharia, que é esse código de conduta de leis religiosas severas. Então a Síria, hoje em dia, é um balaio de gato. Então, existem não só grupos religiosos, como a Al-Qaeda na Síria, o Estado Islâmico na Síria, certo? E tantos outros que a gente não sabe nem o nome. Mas existem grupos que estão afinados com a tentativa de democratizar a Síria, como o Exército Livre da Síria, que não tem vocação religiosa nenhuma. Tem apoio dos Estados Unidos. Tem apoio dos Estados do mundo ocidental, certo? Principalmente dos Estados Unidos. Porque enquanto a Rússia patrocina, através de artefatos bélicos, o governo de Assad, os Estados Unidos patrocinam alguns grupos rebeldes sem direcionamento religioso que tentam derrubar Assad. O principal desses grupos é o Exército Livre da Síria. Tá? Mas alguns desses grupos eles têm afinamento religioso. Eles querem implantar um califado, não só na Síria, como eles dominaram, a gente sabe, o Estado Islâmico chegou a dominar também o norte do Iraque. O Estado Islâmico, há 2 anos atrás, Mossul foi recuperado do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele fez uma guerra dentro da guerra, porque ele briga contra o governo de Assad e contra esses governos com tendência democrática. Foi isso, e contra os Estados Unidos. É a população, todo mundo brigando com todo mundo. Porque tu pega a área da Arábia Saudita, a Arábia Saudita é muçulmana, mas ela tem uma influência dos Estados Unidos e tem um Estado Islâmico do outro lado. Então a gente pode dizer que é todo mundo brigando contra todo mundo. A gente sabe que política externa é tudo jogo de interesse de superpotência. Nego dança conforme a música. Se é interessante para mim apoiar, quando eu digo interessante para mim, a Rússia apoiar o regime da Síria, porque a Síria é um grande parceiro comercial meu. A mesma coisa dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, apesar da Arábia Saudita não ter um mínimo de democracia, por que os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita? Que é um dos maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos e para o mundo ocidental. A mesma coisa era com o governo de Gaddafi. Era apoiado pelos Estados Unidos, era um terrorista, depois sai de terrorismo, passa a ser apoiado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque Gaddafi passou a combater o terrorismo dentro do país. Mas Gaddafi, na verdade, fornecia petróleo para os Estados Unidos. Por baixo dos panos, sempre aconteceu. Gaddafi foi um tirano, talvez mais violento do que Assad. Gaddafi foi desde 69 até 2011. Mandou matar, mandou derrubar jato da Panã na Escócia, não sei se vocês se lembram, certo? E Gaddafi, eu costumo dizer que eu achei que Saddam Hussein, que é outra coisa, Saddam Hussein, ele foi um tirano, um assassino sanguinário, mas foi macho para droga na hora de morrer. Bateu boca com os seus carrascos. Agora, um cara que eu achei frouxo na hora de morrer foi Gaddafi. Fugiu, matou tanta gente, fugiu, foi preso no encanamento, e quando os rebeldes agarraram ele, ele ficou parecendo um cão acuado, acabou correndo. E vai na questão do mundo virtual hoje, porque o assassinato, a morte do Gaddafi, ela foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Inclusive, quem tiver estômago, acessa lá no YouTube. Morreu espetado. Professor, sobre esse financiamento do conflito, aí tem Estados Unidos, Rússia, tudo mais. Tem uma conta aqui que não fecha. Vamos pensar um pouquinho. O Estado Islâmico, ele representa ele mesmo, a maior parte das vezes, né? Ele mesmo. E o arabismo, que é o lado mais, digamos assim, radical. É tão radical que eles mandaram até destruir o túmulo do próprio Maomé para não ter idolatria. Só até que ponto chegou. Tudo bem, mas o arabismo é uma fase dominante da Arábia Saudita. Quem é o maior comprador de armas da Arábia Saudita? De quem a Arábia Saudita compra mais armas? Dos Estados Unidos. Então, eu podia dizer que os Estados Unidos financia também o Estado Islâmico. É aquilo que a gente falou.
Política internacional, tudo é jogo de interesse. O nego dança conforme as suas o quê? Conveniências. É isso que acontece. Por que os Estados Unidos patrocinam a Arábia Saudita? Mesmo sabendo que a Arábia Saudita é o berço. É o berço do Islã. Que afinal de contas, Mohammed, que aqui no Ocidente nós chamamos de Maomé, ele nasceu em Meca, na Arábia Saudita. Um dos pilares do Islã é que você, sendo muçulmano, você tem que fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca. E fazer o Hajj, como eles chamam lá. Fazer as orações voltadas. 5 vezes ao dia voltado para Meca. Então é isso, política internacional, tudo é jogo de interesse. Rodrigo, tu que também entende dessa... Nadinha. Não, tá aqui na geógrafa. Por isso a gente trouxe a Fran. Me diga uma coisa. Vamos aqui, uma coisa mais assim profunda também. Tem lado bonzinho, tem lado eixo do mal. Como é que a gente divide isso, vocês dois? Essa questão que é uma questão que todo mundo está fazendo aqui. Quem é quem? Porque na verdade, desde o... E aí, Mestre Fran me ajuda. Desde o 11 de setembro, tem um 11 de setembro, e aí você vai ter, vai inaugurar a chamada doutrina Bush. E o discurso que o Bush usa, ele vai fazer o discurso de precisamos combater o eixo do mal. Ele vai retomar essa palavra eixo e fazer uma referência lá à Segunda Guerra Mundial, aos países do eixo. A Alemanha, o Japão e a Itália. Então quando ele diz o eixo do mal, tanto que doutrina Bush, eixo do mal, fazem parte da mesma política, que é a política da guerra preventiva. Eu vou atacar antes que eles me ataquem. É quando eles vão invadir, no caso, o Iraque, supostamente procurando armas químicas. É quando ele vai pegar e vai retalhar lá, vai invadir o Afeganistão procurando o Osama Bin Laden, que teria sido o grande responsável pelo 11 de setembro. Então, quando você coloca, por exemplo, hoje os Estados Unidos ele tem uma lista dos países que são considerados o eixo do mal. E aí um fato interessante, Afrânio, é que quando você tem aquela política de reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, para ter a reabertura dos consulados, os Estados Unidos precisou tirar Cuba, porque Cuba estava na relação do eixo do mal. Então os Estados Unidos vai colocando, como a Fran está batendo aqui na tecla, que é um jogo de interesse. Não, agora tu está aqui no eixo do mal. Pronto, agora tu não é mais do eixo do mal. Rapaz, a conversa passou rápido, mas a gente já está no... Eu tenho só uma última pergunta para o Safrânio, uma última pergunta aqui que é interessante. Beijo para todo mundo que está assistindo, nossos alunos, tudo, tá todo mundo mandando aqui. A Fran, tu tem um fã-clube, tu tem ideia disso, mas pelo amor de Deus. A gente tem que trazer, porque o assunto é um assunto tão vasto, a gente não pode ficar restrito a nada. Acabei aqui, ó, só para dizer, ele tá aqui, ele tá aqui, a gente vai trazer toda vez a Fran, ele tá aqui, tá aqui. Tchau aqui. Não pode ficar restrito a uma live. Eu queria... Não, com certeza não. Uma pergunta importante aqui, depois. Ele não pode... Não, falar. Depois você e o mestre pode pegar pela questão do bate-bola rápido. Tem um bate-bola rápido aqui, é o seguinte. A gente tem aqui esse negócio de eixo do mal, eixo do bem, tudo bem, Estados Unidos, etc e tal. Bom, os Estados Unidos viveu 11 de setembro de 2011, sendo bem objetivo. Mas, entretanto, porém, todavia... Nós tivemos também, no dia 16 de setembro de 1982, vocês lembram muito bem, Israel, hoje, claro, de mão dada dos Estados Unidos, na época não era muito assim, mas sempre foi também aliado com aliado, entrou lá na Síria também e promoveu... Do Líbano, Sabra e Shatila. E aí promoveu um grande assassinato. Eu não vi até hoje ninguém assim dizer assim, todos nós somos libaneses. Hashtag somos Líbia. Isso. Agora, quando vem até a França, lembra? A comoção vem os Estados Unidos, comoção mundial. Qual é o interesse do Ocidente? Então, vamos supor que isso seja propaganda. Dizem até hoje que no Iraque não tinha arma química. E dizem que também lá em Machado, algumas armas químicas. Dizem que lá em Machado também não tem. Tá, e aí eu quero escutar o senhor que viveu lá, foi lá, conviveu, conseguiu lá captar essa atmosfera. O que o Ocidente, na verdade, ganharia com a demonização desse processo? Olha, no que diz respeito ao que tu falaste aí, a guerra civil libanesa é uma guerra que a gente tem que analisar numa outra live. Tem umas 10 aqui. A guerra civil libanesa foi uma guerra atroz. Inclusive Israel invadiu o Líbano, porque o Líbano deu arrego aos palestinos, e lá no Líbano foi que os palestinos fundaram o Hezbollah. E o Hezbollah dominava esses bairros de Sabra e Shatila. Então o que foi que aconteceu? Com o aval do governo libanês, o governo libanês permitiu
que as tropas israelenses, o governo cristão libanês na época, permitiu que as tropas israelenses invadissem Sabra e Shatila e fizessem uma verdadeira carnificina com os refugiados, não só com militantes, como também com civis. Hoje, talvez porque vocês sejam mais novos, vocês não se lembram, mas na época teve uma grande repercussão. Esse massacre de Sabra e Shatila. Inclusive, quando estive no Líbano, eu fui a Sabra e Shatila.